Boa noite. O vereador Yaran Carvalho foi o orador do grande expediente da plenária de ontem. Em sua fala, o parlamentar destaca que estamos vivendo uma revolução no agronegócio, substituindo 70% dos fertilizantes químicos pelos orgânicos, levando às lavouras uma tecnologia biossustentável. Vereador Michel Oliveira apresentou duas sugestões ao Executivo. Ainda não temos a bilhetagem eletrônica, a possibilidade de nós implementar agora, já, sem ter que passar por licitação, talvez fazendo algumas modificações, ou a empresa criando um aplicativo, um meio que a gente possa pagar com o cartão débito, com o celular, com um aplicativo específico, QR Code, enfim. O vereador Yaran Carvalho foi o orador do grande expediente da sessão plenária de ontem. O parlamentar destacou suas ações no Legislativo e prestou um reconhecimento a uma empresa passofundense. A LIF Biotecnologia é uma empresa de Passo Fundo voltada à pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos para a agricultura. Em sua fala, o parlamentar destaca que estamos vivendo uma revolução no agronegócio, substituindo 70% dos fertilizantes químicos pelos orgânicos, levando às lavouras uma tecnologia biossustentável. Bom, eu tive o prazer de conhecer essa empresa aí, apresentado por uma radialista, né? Vamos fazer uma propaganda da Caroline Seck, que hoje é dia do radialista, e ela teve visitando essa empresa aí, vendo as ações deles lá, e eles precisavam de um amparo do Executivo, do Legislativo, e ela me apresentou a eles para que eu pudesse fazer um intercâmbio aqui entre o Executivo e a empresa para ampliação dos trabalhos deles em Passo Fundo, da empresa em si, né, para lá aumentar a sua atuação. Aí eu fui visitar essa empresa e achei muito interessante, porque essa empresa trabalha com matéria orgânico e mineral, né? São as duas composições que ela vem a reconstituir, além de adubar e dar vigor à planta, ela reconstitui o solo. O solo onde está degradado, está esmagado, está socado, esse material deles faz com que o solo se torne novamente fofo e venha a produzir. É um material muito interessante que os agricultores do nosso país, se conseguir começarem a utilizar, não digo que fosse dessa própria empresa, mas dessa natureza, eu tenho certeza que a questão ambiental nossa, ela alavancaria, né? E o produto que eles fornecem ao agricultor, lá mesmo, esse produto se reproduz, né, para que o agricultor dispense a atuação e implementação de produtos químicos na lavoura. E de outra forma, ela aproveita todo o conteúdo produzido que viria a contaminar o solo, e eles pegam, resgatam isso tudo e transformam nesse produto de organomineral, né? Por exemplo, a cama de aviário, né, que ela pode produzir alguma coisa que vai contaminar o ambiente, entulhos. Até isso eles resgatam, trituram, né, desmancham, porque é misturado detrito de pedra juntamente com a parte orgânica, para se tornar esse organomineral. Eles aproveitam toda a matéria. Outro dia eu perguntei ao empresário lá, o Adriano, e vem cá, e o restante desse material, onde é que vocês descartam? Eles não descartam em parte alguma, eles aproveitam tudo, 100% da matéria-prima é aproveitada para a produção desse material, desse adubo, desse fertilizante. O diretor Rogério Oliveira Ferreira fala como surgiu a empresa e a missão de desenvolver soluções biotecnológicas para o agricultor. Essa homenagem eu acho que vem a ser um reconhecimento do nosso trabalho e um reforço em cima da nossa certeza de estar no caminho certo, né? Nós começamos, eu e o Adriano, como colegas de trabalho há anos atrás, numa empresa que trabalhamos juntos, nos afastamos por um período, cada um seguiu o seu caminho e acabamos nos reencontrando alguns anos antes de fundar a LIF, e começamos na parte de consultoria. Só que era um desconforto nosso, um desconforto pessoal, estar fazendo aquele feijão com arroz que todos faziam. A gente queria algo a mais, e para isso a gente começou a buscar algumas ferramentas. E a gente achou, em cima de algumas deficiências que a gente percebia no meio agrícola,
essas ferramentas. Por exemplo, na época não havia ninguém que tivesse tantas certezas em cima, por exemplo, de mofo branco. O Adriano sempre foi um cara curioso, foi atrás disso daí. E acabamos nessa necessidade, em cima de algumas doenças, e na necessidade de se trazer alguma alternativa para a fertilização, até veio muito a convergir com a ocasião dessa falta de fertilizante. A gente, vamos dizer assim, estava no momento certo, na hora certa, seguindo nessa linha de produção de fertilizante. Então a gente acabou unindo essas ferramentas da necessidade em cima de doenças, em cima de problemas de sanidade de planta, em cima da necessidade de se dispor de fertilizantes, de alternativas para fertilização de plantas. A gente criou o nosso produto, que no caso é uma associação de nutrição, de equilíbrio, de reciclagem do fertilizante do NPK, que a gente ainda usa dentro do nosso produto uma fração do NPK, mas que com a tecnologia que a gente conseguiu desenvolver, a gente utiliza uma fração menor de adubo químico, ou seja, reduz o impacto desse adubo químico sobre o solo e consegue ainda assim promover a captação de insumos, que é exatamente o rejeito de muitas empresas, é aquilo que a gente utiliza como insumo para a formulação do nosso produto. Tu sabe que eu contando aqui, aproveitando contar uma passagem, que eles vinham de avião, vinha vindo um empresário de avião, passando na região de Santa Rosa, constatou a diferença de duas plantações de soja, uma verde e a outra estava seca, nessa época da seca agora que nós tivemos, nesse último verão aí que passou. E aí voltaram lá a pé de carro, por terra, e foram questionar por que um soja estava verde e outro seco. Era a utilização desse material que mantinha, né, e supria a falta de água no solo. É muito interessante. A química deles, o laboratório deles é na própria empresa. A bióloga que trabalha com esse produto lá, ela foi fazer, ela é agrônoma e bióloga, ela foi fazer um teste em recipientes lá, e a funcionária dela colocou semente num recipiente e semente no outro. E colocou esse adubo deles num recipiente e o adubo comum no outro. E a guria esqueceu de regar. Voltou lá dali 15 dias, esse produto onde botou o produto deles, da empresa, estava germinado, tinha germinado e o outro estava seco, morreu. Então assim, foi constatado que esse produto realmente ele supre a falta d'água. Muito interessante, eu achei bem interessante, por isso que me chamou a atenção de homenagear essa empresa aqui, né, para que futuramente a gente venha ao executivo pedir um suporte maior para ampliação dos negócios dessa empresa na região de Passo Fundo. Inharã Carvalho também destacou suas ações no Legislativo. Acabei destacando mais, sim, a questão da criação do nosso projeto Jardim das Abelhas Sem Ferrão, que foi implementado agora no final de semana na Escola Padre Alcides, lá na Vitor Isler, né, com a diretora Jerusa, né, e que veio ser uma precursora, né, na implementação desse projeto que foi aprovado pelo Executivo. Nós temos também a Escola Cívico-Militar, que nós estamos na ansiedade, sabemos que a comunidade da região da Lucas Araújo está ansiosa para que inicie logo as ações da Escola Cívico-Militar, que foi aprovado pelo Executivo, porém não foi implementado ainda. Acreditamos que o prefeito Pedro Almeida no próximo ano agora já implemente e venha pôr em ação a primeira de tantas quantas virão Escola Cívico-Militar para Passo Fundo, que é o nosso sonho implementar muitas outras escolas. Também temos, né, a implantação da Frente Parlamentar da Saúde Pública, que hoje, coincidentemente, eu fui procurar um atendimento na Secretaria Estadual e vieram com aquela fala do tal de GERCOM. O GERCOM é uma herança do CISREG, que era o CISREG, o que era? Uma coisa que não funciona, uma coisa que represa as ações de atendimento médico na cidade de Passo Fundo e no estado do Rio Grande do Sul. Não é só Passo Fundo que pena por isso aí. É um absurdo uma senhora tá na fila para fazer um procedimento numa prótese, que foi colocado, foi cadastrado, foi encaminhado o primeiro passo dia 10/11/2020.
Hoje é dia 7, daqui 3 dias fazem 2 anos, vão acender velhinha. Né? Ainda bem que ela vai poder acender velhinha, nesse caso, porque tem casos que as pessoas são procuradas pós-morte. É um absurdo o que está acontecendo com a nossa saúde. Isso não pode continuar acontecendo. Médico tem que atender hoje, detectou problema no ser humano, na pessoa, amanhã, no mais tardar, tem que estar sendo atendido. Isso pode agravar dia a dia. Imagina uma pessoa 2 anos, aguardando um procedimento de uma prótese. Então, por isso que nós estamos criando essa Frente Parlamentar da Saúde Pública. Para quê? Para que nós vá a fundo, vá lá no rim de quem está fazendo esse tipo de desconsideração, de descaso com a saúde das pessoas. Depois do intervalo, as indicações do vereador Michel Oliveira apresentadas ao Executivo. Competência do presidente e vice-presidente. O presidente da Câmara exerce a função legislativa atuando de forma a orientar a elaboração das leis, dirigindo os trabalhos da Casa, presidindo o plenário e dando voto de desempate nas deliberações. Cabe ao presidente convocar, presidir e coordenar os trâmites das reuniões ordinárias e extraordinárias e, quando desejar tomar parte nas discussões, transmitir o cargo ao seu substituto pelo tempo em que estiver se manifestando. Já nas proposições, é o presidente o responsável por arquivar, retirar, declarar prejudicada ou devolver as matérias que estejam em desacordo com o regimento, bem como dar os encaminhamentos pertinentes à continuidade dos seus trâmites, exceto na qualidade de membro da mesa diretora. O presidente não pode oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo plenário, nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando o voto depender de quórum especial. Já na condição de vereador, o presidente pode propor indicações, pedidos de informação e pedidos de providências. Em relação às comissões, entre outras atribuições, cabe ao presidente propor requerimento para criar e designar os integrantes das comissões externas, constituir por indicação dos líderes os membros das comissões permanentes e temporárias e os seus substitutos, nomear os integrantes da comissão representativa. Frente às reuniões da mesa, o presidente deve convocar, presidir, discutir e votar matérias sobre a apreciação da mesma, além de assinar os atos e resoluções da mesa. Ao presidente compete ainda responsabilidades frente a publicações e promulgações, obrigações como zelar pelo prestígio e decoro da casa, convocar período extraordinário, entre outras atribuições previstas no regimento interno. O vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo todas as atribuições do cargo, ainda sempre que o presidente não se encontrar no recinto das sessões na hora do início dos trabalhos e quando delas se retirar após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário. Michel Oliveira apresentou 2 indicações ao Executivo na sessão plenária de ontem. Uma trata sobre a criação do Fundo Municipal do Turismo e a outra sugere a implantação de novas formas de pagamento da tarifa do transporte coletivo. Passo Fundo não possui bilhetagem eletrônica, isso é fato. É uma necessidade implementar. Eu sei que a comunidade cobra várias melhorias com relação ao transporte coletivo. Mas eu quero deixar esses assuntos nesse momento para outra discussão. Mas aqui eu quero trazer para a comunidade, você que está me assistindo, uma reflexão sobre a maneira
como a gente paga a passagem. Eu sou usuário do transporte coletivo e muitas vezes é difícil tu ter dinheiro em mãos. Hoje se usa o Pix, se usa o cartão. Então eu fiz essa indicação no sentido de trazer essa discussão como uma reflexão e conversei previamente, apresentei para a principal empresa que presta serviço aqui para Passo Fundo, apresentei, entreguei essa indicação e quero realmente trazer essa discussão, gerar essa interrogação na cabeça da nossa comunidade e obviamente que fiz a indicação para trabalhar junto com o Executivo, visto que ainda não temos a bilhetagem eletrônica, a possibilidade de nós implementar agora, já, sem ter que passar por licitação, talvez fazendo algumas modificações, ou a empresa criando um aplicativo, um meio que a gente possa pagar com o cartão débito, com o celular, com um aplicativo específico, QR Code, enfim, facilitar para a nossa comunidade, visto que é uma necessidade de forma urgente de todos. Obviamente que a gente tem que estar dentro da lei, né? Temos que... Mas isso eu acho que é o nosso trabalho, né? Se tiver que mudar, se tiver que fazer alguma adaptação, vamos fazer. Este vereador vai trabalhar para que isso venha a ser implementado ou que pelo menos chegamos a uma maneira mais facilitada que hoje da maneira existente, tradicional, que isso está muito antigo, precisa mudar. Michel também sugere ao Executivo a criação do Fundo Municipal do Turismo e a regulamentação de novas políticas públicas que envolvam esta temática, com foco na ampliação do potencial turístico e econômico de Passo Fundo. Tenho acompanhado e participado das atividades relacionadas ao Radar do Turismo, junto com o Executivo e o Sebrae, um excelente programa, diga-se de passagem, e que está tendo a participação da Câmara de Vereadores através desse vereador e de outros. Nas atividades que foram realizadas, a gente vê que Passo Fundo vai receber investimentos significativos para a área do turismo na nossa cidade, fazendo um planejamento de possíveis locais com pontuais turísticos que já são conhecidos pela nossa comunidade, mas que, se receberem um incentivo, vão poder potencializar ainda mais, trazendo pessoas da região, do estado, de fora, enfim. Isso andando cultura, economia e turismo andando juntos. Visto que nossa política pública de ampliação necessita de recursos, nós eu protocolei a criação, sugestão da indicação que cria o Fundo Municipal do Turismo. Porque se a cidade for tentar viabilizar recursos de editais oriundos de verbas federais ou estaduais, estas só virão se nós tivermos o fundo institucionalizado, que é o CPF que a gente diz, né? Fundo Municipal, Conselho Municipal ativo e um Plano Municipal de Turismo, que vai prever aí tudo que vai ser trabalhado em turismo em Passo Fundo pelos próximos 10 anos, né? Ou mais. Um texto base para isso já está acontecendo através de temáticas onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com as entidades, o Sebrae e, como eu falei, a Câmara de Vereadores e comunidade em geral, já estamos nos reunindo. A semana passada, na última semana agora de outubro, aconteceu a temática lá na Anhanguera. Eu participei, foi muito rico, a nossa cidade tem um potencial enorme, e pode ser explorado muito comercialmente, culturalmente e obviamente que isso quem ganha é a nossa comunidade, que vai receber investimentos, que vai alavancar ainda mais toda a rede do turismo, comércio, rede hoteleira, restaurantes, bares, é vida. E Passo Fundo tem condições e a gente vai trabalhar através da criação do fundo para que venham mais investimentos e a gente direcione para esses locais e isso gere emprego e renda para a nossa comunidade. O Jornal da Câmara volta amanhã com mais informações. Uma ótima noite a todos.